Então, pessoal, a próxima palestra ela vai ser essa aí, né? The Model for Ocean Land Atmosphere Prediction, MONAN, a New Paradigm for Advanced Earth System Numerical Prediction no Brasil, Latin America. Ela será ministrada pela doutora Ariane Frassoni dos Santos de Matos. Um breve resumo aqui da doutora Ariane: ela possui graduação em metodologia pela Universidade Federal de Pelotas, 2003, mestrado em metodologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2006, e doutorado em metodologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2014. Foi pesquisadora visitante na National Oceanic and Atmospheric Administration 2010, trabalhou como meteorologista no grupo de previsão climática do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 2010-2014, ao qual coordenou de 2013 a 2014. Atualmente é pesquisadora do INPE, atuando na área de modelagem numérica de tempo e clima, com ênfase no estudo do papel dos aerosóis atmosféricos nas previsões numéricas de tempo do modelo global do CPTEC, e é membro do grupo de trabalho em experimentação numérica da Organização Meteorológica Mundial e membro do corpo editorial da newsletter do Programa Mundial de Pesquisa em Tempo. Bom dia a todos, mais uma vez. Obrigada, Valdivino, pelo convite, em nome do INPE e da Divisão de Modelagem da Coordenação de Ciências da Terra. Então, eu agradeço por o convite de estar participando desse excelente evento. Agradeço a toda a comissão organizadora, ao Rafael, né, também. Então, é uma oportunidade muito interessante para falar com os alunos de pós-graduação e também com outros especialistas da área da computação a respeito dessa nova iniciativa que é liderada pelo INPE, que é o desenvolvimento do modelo comunitário MONAN, né? E então aqui eu pretendo fazer um apanhado geral a respeito de alguns pontos importantes da computação, especialmente para a parte de modelagem, não só da atmosfera, mas hoje a gente fala também modelagem do sistema terrestre como um todo. Então, fiquem à vontade, tá? Para, no final da apresentação, vocês fazerem perguntas e eu podendo responder, eu vou estar muito feliz para estar respondendo para vocês. Então, essa iniciativa envolve uma série de instituições, mas eu vou começar um pouquinho falando a respeito da história da previsão de tempo, né, da previsão numérica de tempo. Começou lá na década de 20 com o Louis Fry Richardson, um inglês que tinha diversos dons. Um deles ele era matemático, físico, psicólogo. Ele serviu na Primeira Guerra e ele dirigiu um carro para socorrer as pessoas na guerra. Então, ele contribuiu também com a parte social na sua época. E Richardson, como era brilhante, ele tentou fazer uma previsão numérica, na verdade não era numérica, uma previsão de tempo, a partir das equações que governam a atmosfera, manualmente. Então, ele levou muitos dias para fazer uma previsão de 24 horas, né, para o dia de hoje, por exemplo, para amanhã. Então, ele fez a previsão hoje, por exemplo, e levou diversos dias para entregar a previsão que seria para amanhã, e ainda assim ele errou essa previsão. Ele errou muito, muito mesmo. O valor do erro era muito grande, se a gente for analisar na época. Só que ele teve uma visão, assim, muito à frente da sua época, que é aqui que é ilustrado por essa pintura. Essa é uma pintura do Stephen Collin, que foi feita em 1986, e o Richardson descreveu essa fantasia, como ele chamou, que era a fábrica da previsão de tempo, onde ele descreve essa fábrica
como se fosse uma grande galeria, essa galeria dividida em diversos setores, e cada setor desses tinha centenas de pessoas trabalhando em conjunto para gerar essa previsão. E cada uma dessas pessoas, em cada uma dessas galerias, a gente pode ver aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tem divisões, são 20 caixinhas aqui, são 20 galerias ao todo. Então, ele imaginou que essas galerias, elas circundariam essa enorme galeria, que representaria o globo. Cada uma dessas galerias, então, tinham especialistas matemáticos e físicos fazendo os seus próprios cálculos, e aqui bem no cantinho, à direita, na parte inferior, existia a parte onde eles faziam a transferência desses cálculos e eles mandavam por tubos pneumáticos para cada uma das galerias. Então, eles iam trocando informações para poder fazer esses cálculos paralelamente e obter o resultado final da previsão. E aqui no centro da galeria tinha o gerente da previsão, onde ele controlava todas as sessões, né, todas essas sessões divididas aqui em torno do globo. E a gente pode ver que aqui nessa parte xadrez, né, de branco e vermelho, era o globo dividido em grades, pequenos pedaços, onde cada uma dessas seções era responsável por uma parte do globo, e em cada uma dessas seções ali é mostrado, né, por aqueles refletores, vários números, representando os cálculos que eram feitos por cada uma das seções. Então, esses cálculos eram divididos em pontos de grade, como ele imaginou, e esse diretor de operações ficava fazendo esse controle, tanto dos cálculos quanto das pessoas trabalhando. E aí, ao final dos cálculos, as pessoas só trocavam as informações por essa seção de dados pneumáticos, né? Por essa engenhoca aqui, onde eles transferiam, por diferença de pressão, os cálculos que iam diretamente para outras seções. Então, essa seção então era importante para fazer essas trocas. Então, o que a gente enxerga aqui, né, como naquela época, na década de 20, uma pessoa conseguiu identificar, conseguiu vislumbrar, né, uma fantasia, como ele chamava, a previsão numérica utilizando processamentos paralelos. E por que ele teve tanta dificuldade de fazer a previsão numérica manual, a previsão de tempo manualmente, e o que levou, né, a esses erros naquela época? Por que naquela época ainda não conseguia implementar essa fantasia dele, né? Então, a atmosfera ela é governada por equações que descrevem o movimento da atmosfera. Aqui a gente tem as equações do movimento, as equações que descrevem também as variações de temperatura, de pressão e umidade também. Então, a gente vê aqui que as equações são complexas e aqui, circuladas em vermelho, a gente tem processos que a gente chama de processos de subgrade, que eles não são resolvidos dentro daquela grade do modelo que o Richardson fantasiou. Aquele quadradinho lá, ele não poderia ser representado em forma de equação, esses fenômenos de subgrade. Então, são fenômenos de escala muito menor do que aquelas que são descritas pela equação, então eles precisam ser parametrizados, ou seja, eles precisam ter um valor aqui, e esse valor é derivado de outras equações, de aproximações, de análise de observacional também, que contribui para o desenvolvimento de parametrizações. Então, esses valores eles são extraídos de considerações estatísticas, físicas, matemáticas, e são condensados em apenas um número. Então, esse número aqui, ele representa, então, as parametrizações. Então, na época, ele considerava apenas as equações puras, sem imaginar a necessidade de parametrizações, e, além disso, ele também considerou dados da atmosfera em tempo real, né, em tempo quase real, para poder fazer os cálculos.
sem aplicar nenhuma técnica de suavização dos dados, etc. Então, ele teve grandes problemas no resultado das previsões. Só que depois de alguns anos, aquela ideia do Richardson, aquela fantasia do Richardson veio a se tornar realidade. Lá na década de 40, né, no final da década de 40, início de 1950, foi utilizado o primeiro supercomputador, que foi o ENIAC, para fazer previsão numérica de tempo, utilizando todas as informações, todos os conhecimentos adquiridos ao longo dessas décadas, desde Richardson até então. E naquela época o ENIAC ele foi utilizado para fazer a primeira previsão numérica de tempo. Na época ele fazia aproximadamente 5.000 cálculos por segundo. Se a gente comparar aqui essa informação com o supercomputador IBM da NOAA lá em 2005, né, que já faz mais de 20 anos, quase 20 anos, na época ele fazia 4 teraflops de cálculos por segundo. Então, a gente vê aqui a grande diferença entre o ENIAC, né, e os supercomputadores modernos. Então, a gente, considerando aqui que a primeira previsão de tempo calculada num supercomputador na década de 50, ela levou um dia para ser realizada para uma previsão de 24 horas. Então, ele levou um dia inteiro para fazer o cálculo da previsão, para ser entregue, deveria ser entregue no mesmo dia, para o dia seguinte. Então, ainda assim, naquela época, a previsão numérica de tempo ainda era um desafio muito grande, né, de se entregar em tempo hábil as previsões. Essa previsão feita pelo Richardson em 1922, ela foi refeita pelo pesquisador Link. Em 2008 foi publicado nesse artigo a ENIAC Forecast, a Recreation. Então, ele recriou a previsão realizada por Richardson, publicou essa previsão feita por Richardson nesse artigo de 2008. E nessa previsão, ele utilizou um experimento descrito no paper conhecido na comunidade meteorológica, que é o paper do Charney, de 1950, onde ele descreve, né, a situação sinótica, meteorológica, para poder fazer aquela previsão descrita por Richardson. Descrita por Richardson. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem campos meteorológicos feitos, né, pelo Link em 2008, baseado, então, no estudo de Richardson e descrito em Charney. E aqui a primeira grade computacional utilizada no ENIAC. Né? A gente pode ver aqui que é uma parte, né, uma parte do globo, todos esses pontinhos representam os pontos de grade. E aqui a gente tem os círculos de latitude e longitude para representação melhor na visualização da figura. E depois, como a gente avançou a respeito das grades computacionais, né? Muito se evoluiu depois dessa época, em que foi extremamente importante para a meteorologia e que deu início às previsões numéricas de tempo, inicialmente. Então, os modelos passaram a ser construídos daquela forma, como descritos aqui em Link, por pontos de grade. Então, esses modelos eram considerados como pequenos volumes, onde a gente tem a descrição de todos os de componentes como a superfície, oceanos, montanhas, trocas de calor e umidade, movimentos atmosféricos. Então, aqui, ó, nessa figura aqui do quadrado, do retângulo em verdinho, a gente vê aqui uma grade computacional sobre os Estados Unidos, né, sobre a América do Norte, e a gente vê que o modelo sobre os Estados Unidos, do lado direito, ele é dividido em camadas, e vários pontos de grade, vários quadradinhos. São camadas na vertical
e são quadradinhos na horizontal. Então, a gente vê que o modelo é tridimensional. A gente tem, então, formas de descrever o modelo horizontalmente e verticalmente. Isso é melhor visualizado aqui nesse diagrama do lado direito, onde tem o globo mostrando todos os pontos de grade divididos com essas linhas em vermelho, onde a gente tem esse sólido aqui, né, uma caixinha em 3D. Então, existem fluxos de energia saindo, entrando, tem uma nuvenzinha ali formada, tem as montanhas representadas aqui por um volume, né, aqui, e a superfície, os oceanos, e mais abaixo aqui, também do lado direito, a gente vê uma representação, isso aqui foi extraído do Comet Program, que é um site muito interessante para quem quer aprender mais sobre previsão numérica de tempo. Eles têm um módulo específico para previsão numérica de tempo, onde eles têm material didático explicando a respeito da temática. Então, aqui a gente tem valores, por exemplo, menos 1,5, menos 0,2, então esses valores são representativos da grade do modelo, e aqui do lado esquerdo a gente tem linhas em vermelho que representam os mesmos valores que estão mostrados aqui nos quadradinhos, só que em linhas. Então, aqui é uma representação utilizando curvas. E aqui também do lado dessas curvas, mas agora do lado esquerdo, a gente tem um gráfico, que é a altura geopotencial em 500 milibares, é uma medida muito utilizada em meteorologia, para poder avaliar principalmente a habilidade dos modelos. E a gente tem aqui duas curvas, em preto e em verde. Então, a gente tem uma altura geopotencial real e a modelada. E aqui ele está representando a modelagem dessa grandeza, só que não em pontos de grade. Já aqui se mostra aqui essa previsão em termos de modelo espectral, né, que utiliza, que considera que a atmosfera, os processos são ondulatórios. Então, ele considera as equações, considerando, então, como se fossem senos e cossenos. E aqui a gente tem uma função, um h de x, que ela é dividida aqui, ela é a soma, a resultante dela é a soma de três funções seno diferentes. Então, aqui a gente tem em vermelhinho uma curva representando a primeira parte daqui da função, que é uma curva mais suave, depois tem uma outra curva em azul, que também é uma curva do tipo seno, e uma outra curva mais lilazinha, que é mais rápida, né? São mais ondas sendo representadas aqui. Então, a soma dessas três ondas dá o h de x, que é representado aqui nesse gráfico pela linha preta. Então, é um padrão de altura geopotencial modelado versus o observado, para mostrar aqui como que é feita a modelagem utilizando modelos do tipo espectrais. Então, hoje a gente tem não só aquele modelo que foi representado lá no ENIAC, que era em ponto de grade, mas também modelos espectrais. E como que esses modelos evoluíram, né? Modelos espectrais hoje ainda são utilizados, modelos em ponto de grade também são utilizados, mas diversos centros de meteorologia no mundo, eles evoluíram para soluções mais precisas, utilizando diferentes grades computacionais. Então, aqui a gente tem 6 exemplos de diferentes grades que são utilizadas em outros países, né, do mundo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a grade comum, que é a grade latitude e longitude, que é aquela que a gente já falou anteriormente. Do lado dela tem a Grid Cubed Sphere, que é uma esfera cubada, na verdade, que são divididas em quadradinhos, só que esses quadradinhos eles mudam, né, de tamanho, como a gente pode ver aqui. E
e elas são representadas por grandes cubos. E ao lado dela a gente tem uma Centroidal Voronoi, que é a grade hoje que está sendo avaliada pelo INPE para poder compor o núcleo dinâmico do modelo Monan. Então, essa grade, a gente pode ver que ela é formada por diversos hexágonos, e esses hexágonos, eles mudam de tamanho, dependendo da região de interesse. Então, a gente consegue ter maior detalhamento em determinadas regiões, e fora daquelas regiões onde a gente não tem tanto interesse, a gente pode ter um detalhamento mais grosseiro, né? Não tão refinado assim como é mostrado aqui na grade, parece até uma flor, né? Tem bastante densidade aqui de hexágonos. A gente tem aqui uma esfera icosaédrica, aqui na parte inferior à esquerda. Essa grade aqui é utilizada, por exemplo, pelo Centro Alemão de Meteorologia. Ela é uma grade triangular, ela é formada por triângulos, vários triângulos. E ao lado dela é a mesma grade, só que a grade hexagonal. Então, é icosaédrica, triangular e hexagonal. E eu coloquei 2 vezes aqui a esfera cubada. Não é porque eu gosto mais dela, não, é só porque realmente foi um lapso que eu deveria ter colocado outra aqui. Essa esfera cubada, só uma informação interessante, a gente... Opa! Parou de compartilhar minha tela? Não, a tela está compartilhando, foi a apresentação que Tá, saiu. Agora voltou. tá Isso. bom. Essa esfera cubada, ela é utilizada numa versão do modelo ETA, que é comumente conhecido, né, na área de meteorologia. É um modelo regional, e um dos centros norte-americanos desenvolveram uma versão global do ETA, e ele utiliza essa grade de esfera cubada. Então, existem grupos no INPE, né, no CPTEC, que trabalham com esse modelo. Mas depois eu vou falar por que esse modelo não está sendo... Foi cogitado de ser adotado pelo Monan, mas finalmente não tem as especificações necessárias, mas depois eu vou falar para vocês. Então, essas grades computacionais novas, elas fornecem mais detalhamento, e a gente pode ver que a ligação entre um desses triângulos ou desses hexágonos com os outros, muitas vezes não é linear, né? A gente vê aqui que sobre a América do Sul, por exemplo, do lado direito, a gente tem aqui a América do Sul, tem a América do Norte, mais acima, que tá sobre uma grade menos detalhada. Aqui na América do Sul a gente tem um detalhamento muito grande sobre grande parte da região tropical, e mais ao sul também. E a África, que do lado direito, a gente tem um detalhamento menor também. Então, essa grade, por exemplo, que é aquela grade aqui, voltando aqui, que é a Voronoi, ela tem essa possibilidade de fornecer esse detalhamento maior, onde nessas regiões se pode ter representações físicas mais adequadas, né, mais detalhadas, onde a gente pode descrever melhor os fenômenos atmosféricos, oceânicos e as suas interfaces. E aqui do lado esquerdo também a gente tem uma grade hexagonal, que também tem aqui, mostra mais detalhes lá sobre a América do Norte. Como eu falei, né, diversos centros de meteorologia têm adotado essas novas grades já há algum tempo. O ECMWF, que é o Centro Europeu de Meteorologia, eles têm avançado na pesquisa nessa grade octaedral Gaussian. Então, é uma grade gaussiana, e eles ainda não modificaram, né, a grade atual, que considera a modelagem espectral. Então, eles não ainda adotaram operacionalmente uma nova grade,
mas eles estão avançando, fazendo estudos e publicando os resultados com essa nova grade que eles pretendem adotar daqui a alguns anos. Então, essa grade, por exemplo, que eles estão trabalhando, ela tem aproximadamente 50% menos pontos de grade comparado a uma grade comum que eles utilizam hoje. Então, existe uma redução aí do número de grades, ou seja, também redução de tempo computacional, de energia utilizada, etc. Então, a gente vê que lá, desde Richardson até os tempos atuais, com essas novas grades, existe uma dependência muito forte da computação na previsão numérica, tanto de tempo quanto de clima. Então, a gente precisa de supercomputadores, porque sem os supercomputadores, a gente já viu lá com Richardson que não é possível fazer uma previsão de tempo com acurácia. Então, a gente precisa de informações das condições correntes da atmosfera, das condições passadas da atmosfera, para a gente poder entender como a atmosfera evoluiu e prever, né, a sua evolução. Então, a previsão numérica de tempo e de clima ela é fortemente dependente da computação, dos dados de diversas fontes. A qualidade da previsão também é dependente da complexidade do modelo, como a gente viu ali, grades onde tem um detalhamento maior, a gente tem uma acurácia maior e resolução maior. Então, o que seria a resolução? Seria o tamanho daquela grade, quanto que ela representa da região onde ela é utilizada e os fenômenos que elas podem representar. Porque, como eu já falei antes, existem processos de subgrade, aqueles processos que não podem ser resolvidos diretamente dentro do sistema de equações, ele não tem uma solução. Então, ele não tem uma solução analítica e ele precisa ser resolvido utilizando, então, aproximações. E essas aproximações geram erros. Então, quanto mais maior a resolução, mais complexidade a gente pode incluir e mais detalhamento, mas a gente vai precisar também de mais recurso computacional. E para aumentar a resolução do modelo, para aumentar o número de processos que são representados, a gente precisa de supercomputadores que tenham um desempenho, né, importante. Então, a gente precisa de performance. E a performance dos modelos precisa de tecnologia, precisa de estudo, precisa de técnicas para melhorar a velocidade dos cálculos dos computadores, a precisão dos valores e assim por diante. Então, existe aqui a Organização Meteorológica Mundial, ela tem feito pesquisas a respeito do tema e desenvolvido material que está disponível na internet a respeito das necessidades que são requeridas para poder fazer com maior qualidade a previsão numérica, tanto de tempo quanto de clima. Então, existe diversas desafios para serem vencidos, né? Por exemplo, os usuários finais, tradicionalmente, eles focam na ciência, né? São desafios científicos, né? Quem são os usuários finais das tecnologias de supercomputação? São os cientistas que precisam melhorar a descrição dos processos do sistema terrestre para poder obter uma previsão com maior habilidade. Então, essa comunidade é fortemente focada em ciência. Junto com isso, existe um desafio muito grande relacionado às questões computacionais, como, por exemplo, o tipo de hardware que é utilizado, o software, né, como que o modelo ele é descrito, como que qual é a linguagem de programação que é utilizada, a forma como ela é
organizada dentro do código, né, a qualidade de código, etc. Existe também a questão de recursos humanos. Então, muitos desses desafios, eles não são novos, mas eles têm a sua nível de complexidade para serem resolvidos. E isso dentro do contexto, como diz a OMM, dentro do contexto da computação de altíssimo nível, né, e também necessitando de um recurso computacional extremamente caro, que é o contexto de exascale, né, que a gente precisa de muitos processadores para poder fazer os cálculos que os modelos numéricos requerem. Então, existem muitas questões complexas para serem vencidas. Então, essas questões têm sido abordadas pela comunidade científica, tanto científica do ponto de vista de meteorologia e modelagem, quanto do ponto de vista de computação. Então, questões que são importantes, né? O custo computacional, quanto custa a eletricidade que é utilizada para poder rodar um modelo numérico e manter um supercomputador. Então, aqui, por exemplo, ao lado esquerdo, né, na parte superior, a gente tem ali uma questão de custo. Nos Estados Unidos, por exemplo, um supercomputador ele custa na faixa de 300 milhões. E a eletricidade custa na faixa de 12 milhões de dólares. Não é diferente no Brasil, né? A necessidade de performance, os modelos precisam ser rápidos e eficientes, novas arquiteturas de máquinas, por exemplo, GPUs, elas têm surgido para poder acelerar os cálculos, mas ainda existe muito estudo a respeito dessas questões de hardware, como que é feita a portabilidade de um software de uma máquina para outra, os problemas envolvidos e os dados que são gerados com esses modelos. São petabytes e petabytes de dados que são utilizados, que são gerados, terabytes, muito mais do que isso, muitos dados são gerados todos os dias. Por exemplo, 0,5 petabytes de armazenamento para 10 dias de previsão, com um modelo de 3 km de resolução, 192 níveis verticais e 3 horas de resolução temporal, ou seja, a cada 3 horas, o modelo libera um resultado a cada 3 horas. Então, 0,5 petabytes só para 10 dias de previsão. Então, ao longo de anos e anos de trabalho, quantos e quantos petabytes são requeridos para armazenar esses dados? Esses dados são importantes porque a gente precisa entender a história do modelo, a gente precisa fazer estudos com dados passados. Então, são diversos desafios que precisam ser vencidos pela comunidade. Então, existe uma gama muito grande de problemas que precisam ser tratados do ponto de vista meteorológico e do ponto de vista computacional. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, né? Aqui, por exemplo, a gente tem nessa figura aqui, que foi extraída também de uma nota que foi feita pela OMM, onde estão os gargalos, né, do ponto de vista de computação no globo. E a gente pode ver aqui nesse gráfico, que foi extraído de informações da lista top 500 dos mais velozes computadores, né, do mundo, que são ranqueados nesse site do top 500. O link está disponível aqui embaixo no mapa. Então, a maior parte da computação de alto desempenho ela está localizada na Europa, na Ásia e na América do Norte. E na América do Sul a gente tem muito pouco recurso. Então, até tem um artigo que eu escrevi, está disponível no LinkedIn, é um artigo de cunho pessoal, né? O meu ponto de vista pessoal, que eu chamo de
a gente tem aqui uma diferença muito grande entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, a gente tem uma disparidade aqui entre os recursos computacionais disponíveis para países mais pobres, que também têm impactos muito grandes devido às mudanças climáticas. Os países mais pobres sofrem mais, porque têm menos recursos para resolver os problemas, mitigar, né, os problemas associados às mudanças climáticas, mas a gente não tem recursos computacionais suficientes para poder lidar com as questões climáticas. Então, quanto mais recurso computacional, mais possibilidade a gente tem de avançar em termos de conhecimento a respeito da atmosfera, dos oceanos e outras interfaces do sistema terrestre, porque, como vocês viram, a gente demanda muito de armazenamento, de tempo de computação. Então, se a gente não tiver os recursos disponíveis e o conhecimento disponível também, que é essencial, a gente não consegue enfrentar esses problemas enormes a respeito das consequências das mudanças climáticas que a gente já tem visto ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos. Então, e que têm sido mais agravados, né, como a gente pode ver em diversos noticiários. Então, existe uma grande desigualdade entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. E como que isso vai ser resolvido, né? Como que a gente pode contribuir também para que esses problemas sejam minimizados? Só para ter uma ideia a respeito dos recursos computacionais disponíveis em grandes centros, aqui tem um sumário extraído é uma tabela compilada anualmente pelo Grupo de Experimentação Numérica da OMM, tem o site disponível aqui no final do slide, aqui embaixo. E essa compilação dos recursos computacionais dos diversos centros de meteorologia, ela é feita dentro dessa tabela. Então, aqui são os recursos computacionais atualizados desde 2020, né? Existe a compilação feita, essa compilação foi feita o ano passado e vai sair uma nova esse ano. Então, o Centro Alemão de Meteorologia, DWD, eles aumentaram em 30% a disponibilidade de nós no seu sistema de supercomputação. O Centro Meteorológico Russo, eles substituíram um sistema antigo por um novo sistema, e hoje tem um Cray XC40 que está em operação. A Marinha Americana também fez uma nova atualização, que é o NRL, o ECC, que é o Environmental Climate Change Canadá, que é o centro como se fosse o CPTEC lá do Canadá. Eles aumentaram em 50% os nós disponíveis para o seu Cray XC40. A Índia também substituiu um Cray pelo IBM. Isso foi no início de 2021, provavelmente eles já estão rodando operacional com esse novo sistema. E o ECMWF já tem um novo parque computacional localizado em Bolonha, na Itália, né? Antigamente, até um tempo atrás, o ECMWF tinha seu sistema de supercomputação alocado em Reading, no Reino Unido, e eles moveram todo o parque computacional lá para Bolonha. Então, o supercomputador do ECMWF, ele é localizado em Bolonha hoje e tem uma capacidade de computação muito grande. E onde nós estamos, aqui no Brasil, né, em termos de parque computacional dedicado para previsão numérica de tempo, porque nós temos os supercomputadores que são mais avançados, são mais novos, mas que são dedicados à Petrobras, né, à exploração do petróleo. Então, para a previsão numérica de tempo, hoje a gente tem ainda rodando, não mais em operação, o Cray XZ com 17 mil cores, aproximadamente. Ele foi instalado em 2010 e era para ter sido desligado em 2021. Vocês devem ter ouvido, né, as notícias a respeito do desligamento desse sistema.
ele custa em torno de 1 milhão de reais por mês, se eu não estou enganada, para custo de energia. Ele foi um supercomputador bastante utilizado para pesquisa e para operação meteorológica também, mas hoje ele só conta com pesquisas agora, não tem mais nenhum processo operacional que roda todo dia, disponibiliza dados todo dia, porque ele corre o risco iminente de desligar e não voltar mais, né? Então, não existe mais recurso financeiro hoje para retomar o Tupã, como era chamado, se ele for desligado por completo hoje. Recentemente, ele teve uma parada, foi aplicado um recurso para poder voltar ao Tupã, porque existem pessoas que estão trabalhando nele. Então, foi alocado esse recurso, mas o custo para manutenção dele é altíssimo. A Cray já não fabrica mais peças para esse sistema, então a manutenção dele é muito cara. Temos também um upgrade do Tupã, que chama o Cray XC50, com 4.000 cores, ele foi instalado em 2018. Hoje ele é utilizado para operação meteorológica, então todos os produtos disponíveis na página do CPTEC, eles são provenientes desse sistema Cray XC50. Foi instalado também um novo cluster da Dell, que é o EGEON. Então, ele tem uma capacidade computacional que, vamos dizer, entre aspas, quebra o galho. Bastante dos processos que estão sendo rodados aqui no Cray XC50, eles estão sendo movidos para o EGEON, mas esse é um sistema temporário, né? Esse sistema ele precisa ser atualizado. Então, o parque computacional do INPE precisa ser atualizado muito em breve, né? E já existe orçamento para isso. A gente espera que entre 2023 e 2024 esse parque computacional seja finalmente atualizado, porque a gente está aqui há quase 15 anos, né, de atraso desde a implementação do Tupã. E todas essas questões computacionais e desenvolvimento de modelos, como eu falei na questão da desigualdade computacional, né, são importantes porque a gente vem sofrendo com os povos, principalmente as populações mais vulneráveis, a gente tem visto, né, a emergência climática cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, aqui essa imagem aqui é muito marcante, né? A menina carrega um cartaz onde diz que, né, as pessoas hoje, né, na faixa dos 70, 80, hoje elas morrem em decorrência de doenças, em decorrência da idade, mas as novas gerações, a geração dessa menina, a geração dos nossos filhos, netos, vai morrer em decorrência de mudanças climáticas. Então, é muito dramático essa questão. E, recentemente, a gente teve aqui a ocorrência no Brasil de diversos fenômenos que levaram à perda de diversas pessoas, né, centenas de pessoas aqui, deslizamentos em São Paulo, em Pernambuco, na Bahia, em Petrópolis, em Minas Gerais. Atualmente, a gente tem visto desastres associados a eventos extremos na Europa, chuvas também na Ásia, na Europa. Então, a gente tem observado cada vez mais a ocorrência de eventos extremos. E para que a gente possa representar melhor todos os processos aqui representados aqui nesses dois diagramas, que representam o sistema climático como um todo, né, processos devido né, ao nosso motor, que é o Sol, a energia radiante, radiação de onda curta emitida pelo Sol, que chega na superfície, o balanço de calor, a emissão de calor da superfície para a atmosfera, vulcões,
as interações entre o mar, o ar e a terra. Então, aqui nesse diagrama superior, na atmosfera, existem várias questões importantes, como o ciclo hidrológico, a ocorrência de eventos extremos, a representação das nuvens e da convecção, os aerossóis atmosféricos. A gente tem sentido, né, para quem mora aqui na região do Vale do Paraíba, o impacto que tem as queimadas locais na qualidade do ar, o impacto que tem para grande parte da população que vive na região central do Brasil, que são as queimadas que ocorrem na região norte, que são transportadas pelos ventos atmosféricos. A turbulência são processos de ordem de grandeza muito pequenos que acontecem próximo à superfície, e a gente tem também processos relacionados à superfície, com interação com a atmosfera, que são essas questões da liberação de calor, processos que ocorrem dentro do solo, variações de temperatura, de umidade. Dentro dos oceanos também existe uma série de processos que devem ser representados, o impacto da criosfera, né, que é o gelo que a gente pode observar sobre tanto o continente quanto sobre os oceanos, o gelo marinho. Então, existe uma gama de processos de todas as componentes do sistema terrestre que interagem entre si e que acabam gerando desbalanço em alguma dessas componentes devido às mudanças climáticas e ocasionam efeitos que a gente não entende, né, que são efeitos caóticos. Então, existe uma série de informações que precisam ser descritas e ainda não são hoje nos modelos e precisam ser melhor representadas. E, além disso, a gente precisa de capacidade computacional para representar esses modelos. Então, qual é a grande problemática enfrentada, né, pelo INPE hoje, em termos de mudanças climáticas e resposta às mudanças climáticas para o Brasil? Então, é representar, né, de uma melhor forma as componentes do sistema terrestre. Então, a gente precisa mudar o paradigma. Qual é o paradigma que precisa ser mudado? O Brasil, claramente, a gente vê que temos questões de organização, existem diversas instituições fazendo meteorologia no Brasil e que não se conversavam até um tempo atrás. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Rede Nacional de Meteorologia, que é uma grande acordo de cooperação entre as organizações que fazem, que distribuem serviços meteorológicos no Brasil, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, com sede em Brasília, o Senzipan, que é o órgão que faz o monitoramento da Amazônia, e o INPE, né, com a sua componente de meteorologia, além das pesquisas espaciais e de computação. E o INPE tem hoje uma série de modelos numéricos que são utilizados para previsão de tempo e que acabam pulverizando tanto os recursos humanos quanto computacionais. Então, o ideal é que a gente tenha um único sistema que seja dividido, que seja desenvolvido de uma forma comunitária, né, pelos diversos setores da sociedade, tanto a parte acadêmica, quanto a gente precisa ter resposta também de grandes usuários, como, por exemplo, a Agência Nacional das Águas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, todos esses atores em conjunto vão estar atuando para desenvolver um sistema único que deixe de pulverizar recursos humanos, recursos financeiros e computacionais. Então, essa é a grande mudança de paradigma que é proposta com o desenvolvimento do modelo Monan.
para avançar na previsão numérica, não só da atmosfera, porque até há alguns anos atrás se olhava apenas para a atmosfera, mas a atmosfera ela recebe interações das outras componentes do sistema terrestre. Então, a gente precisa mudar o nosso paradigma para disponibilizar melhores produtos para o Brasil, para a América Latina, porque hoje o INPE, e, em conjunto com os outros órgãos de meteorologia do Brasil, são fortes em termos de desenvolvimento e entrega de produtos de meteorologia, né, para a sociedade. Então, nós temos aqui, localizado no Brasil, o maior centro de meteorologia da América Latina. Então, a gente tem um grande potencial de contribuir não só para o Brasil, mas também para os outros países da América do Sul, da América Central, México, Cuba, entre outros. Então, o objetivo principal do INPE hoje é produzir a melhor previsão de tempo de clima e a previsão ambiental realizado no mundo para a América do Sul, com foco na região tropical, porque o nosso continente, grande parte está localizado na região tropical. Então, o MONAN, ele foi organizado recentemente, né, foi iniciado as discussões no ano passado, e é proposto, então, esse sistema que seja baseado no desenvolvimento comunitário, onde vai ser trabalhado em um único sistema de modelagem, com um único código computacional, envolvendo as diversas componentes do sistema terrestre. Então, temos grupos trabalhando na atmosfera, nos oceanos, na criosfera, nos solos, na vegetação, no clima espacial, na avaliação de modelos. Então, esse sistema ele vai ser unificado, que vai ser apropriado para ser utilizado em diversas escalas de tempo e espaço. Ele não só vai ser utilizado na escala global, mas também vai poder ser utilizado na escala local e regional. Ele vai ter uma precisão melhor, ele vai ter uma acurácia melhor, sendo incluído nele diversos processos físicos e químicos e dinâmicos para poder representar melhor, né, o sistema terrestre, utilizando técnicas numéricas de última geração para poder resolver as equações que descrevem os movimentos das diversas componentes do sistema terrestre. Vai ser utilizado também um sistema de assimilação de dados, e também serão utilizadas técnicas de inteligência artificial para poder disponibilizar melhores produtos. Então, a governança, a organização e gerenciamento do MONAN, ele é feito de uma forma multi-institucional, onde a gente tem, vou passar aqui, diversas instituições trabalhando em conjunto. O INPE tem, hoje, ele é o líder, e existe um comitê científico que lidera o desenvolvimento do MONAN, composto de todas essas instituições, é liderado pelo Dr. Saulo Freitas e pelo Dr. Pedro Leite da Silva Dias, né? O Dr. Saulo Freitas é pesquisador do INPE e o Dr. Pedro Dias, ele é pesquisador e professor na Universidade de São Paulo. Então, são esses dois líderes, o Saulo representando o INPE e o Pedro Dias representando todas essas instituições. Temos também colaboração internacional de órgãos dos Estados Unidos e da Europa, e o MONAN ele vai representar as diversas escalas, como eu já falei, né, diversas escalas temporais e espaciais. Aqui a gente tem um diagrama onde é representado os comprimentos característicos dos fenômenos meteorológicos. Aqui no branquinho aqui a gente tem processos de microescala que vão evoluindo aqui para abrangências espaciais maiores e tempos maiores também. Então, a gente tem aqui, por exemplo,
convecção cúmulos convection, né? São nuvens de desenvolvimento vertical. Cumulonimbus são aquelas nuvens de tempestade, conjunto de nuvens, cloud clusters, cyclone waves são ciclones tropicais, extratropicais, subtropicais, ondas planetárias são sistemas de escalas muito maiores. Então, aqui vai desde a escala de centímetros até a escala de 10 na 4 quilômetros, aqui no eixo X, e no eixo Y aqui a gente tem o tempo característico, que vai de 1 segundo até 10 na 6 segundos. Ou seja, aqui a gente tem 10 dias, 1 dia, 10 dias, entre outros. Então, a gente tem uma representação dos sistemas meteorológicos em que o MONAN vai estar atuando na faixa de maior do que meia hora, maior do que meio quilômetro, até mais. Então, a gente pretende utilizar o MONAN tanto para previsões de curtíssimo prazo, que é previsões da ordem de minutos a horas, né, meia hora até 1 hora, e previsões nessas escalas de tempo, eles representam fenômenos do tipo tempestades, e até fenômenos de escala climática e projeções climáticas, ou seja, serão também incluídos aí estudos de mudanças climáticas. Como eu já mostrei antes, né, essas grades computacionais serão a base do MONAN. Então, aqui a gente tem o núcleo dinâmico, onde são representados os movimentos atmosféricos nessas grades computacionais. A gente está estudando qual que é a melhor grade que vai ser utilizada para o MONAN. E, como eu falei, a gente também vai utilizar na escala regional, sobre a América do Sul, com uma representação mais fina, como é mostrado aqui na figura, né? E também na escala local, onde os produtos do MONAN eles podem ser disponibilizados para a comunidade, né, para os centros regionais de meteorologia, em que eles podem utilizar tanto um modelo regional da sua escolha, como também o MONAN localizado na sua região de interesse. E pode rodar o modelo com, por exemplo, 1 quilômetro de resolução, para poder disponibilizar produtos específicos para a escala de cidades, né? Estudo de ondas, ilhas de calor, poluição atmosférica em grandes cidades, qualidade do ar, entre outros diversos produtos que podem ser utilizados. Ondas, por exemplo, né, o surf é um dos grandes usuários dos produtos de ondas. Então, na escala local, todos esses produtos podem ser disponibilizados pelos centros regionais utilizando as informações do MONAN. O nosso grupo de avaliação de modelos, ele está responsável pela avaliação da acurácia dos núcleos dinâmicos que estão sendo avaliados para compor o MONAN, e a gente tem um papel aqui de analisar algumas subcaracterísticas relacionadas à qualidade de software, que é a adequação, acurácia e interoperabilidade. Aqui tem algumas perguntas-chave associadas a essas subcaracterísticas de qualidade de software, que é, por exemplo, a adequação, a gente está interessado em verificar se o software que a gente está avaliando, ele se propõe a fazer o que é necessário. A acurácia está relacionado o correto valor que a gente espera, né? Ao melhor valor que aquela ferramenta pode nos fornecer. E a interoperabilidade é a capacidade desse software de interagir com outros sistemas. Por exemplo, a gente tem aqui os diversos componentes do sistema terrestre. Então, esse software, ele precisa ser capaz de interagir com a componente atmosférica, interagir com a componente de superfície, de gelo, de oceanos. Então, se vocês tiverem mais interesse tiverem mais interesse em saber a respeito dessa nossa atividade, tiverem interesse também em contribuir com a análise do software, então fique à vontade para escrever para mim, e eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar mais a respeito desse nosso trabalho.
que é específico para desenvolvimento de software, mas que também tem a sua importância para avaliação da qualidade do software, que vai influenciar também no trabalho de modelagem da atmosfera. Eu vou passar um pouquinho aqui para falar um pouquinho a respeito dos dados, né? A importância dos dados. No meu resumo, eu coloquei que o desenvolvimento do Monan ele é fortemente associado ele é dependente dos dados, porque a gente tem uma gama de dados, infinitos dados, que são disponibilizados via aqui no painel superior à direita, a gente tem o globo aqui, e todos esses pontinhos representam as diversas estações de superfície de meteorologia que registram dados de temperatura, umidade, pressão, entre outros. Aqui abaixo a gente tem, isso aqui é uma figura de 2003, isso aqui deve estar muito mais atualizado. São todas as trajetórias dos aviões comerciais em que eles também coletam as informações meteorológicas. Aqui, no slide abaixo, a gente tem aqui um estudo onde mostra informações extraídas do Twitter. Então, a gente tem aqui informações a respeito de alagamentos, árvores caídas, danos devido a eventos associados à meteorologia, por exemplo, um vento forte que causou algum dano. Então, redes sociais, informações de celulares, aqui a gente tem uma fotinha aqui do aplicativo SOS Chuva, onde os usuários poderiam registrar os eventos meteorológicos que estavam sendo visualizados por eles no ponto onde eles estavam. Aqui acima também tem um celular e um gráfico mostrando a densidade de dados coletados por um aplicativo em que os usuários também informavam a ocorrência de eventos meteorológicos. Então, dados diretos, dados extraídos de redes sociais, de celular, então é uma infinita gama de dados que precisam ser utilizados de alguma forma, né? Precisam agregar valor aos produtos, tanto na componente de assimilação de dados, como de avaliação de modelos, como de melhoria dos produtos finais dos modelos. Então, existe uma aplicação imensa de utilizar esses dados em benefício dos produtos meteorológicos, fazendo uso de novas técnicas, que, como o Rafael falou, não são tão novas assim, né? Mas existe uma crescente utilização de inteligência artificial em meteorologia, né? Aqui eu posso citar alguns, né? A avaliação de modelos, parametrizações que são emuladas por inteligência artificial, substituição de parametrizações, substituição de modelos inteiros, algumas componentes da assimilação de dados que são utilizados também em inteligência artificial e pós-processamento. E cada uma dessas aplicações, elas requerem mais do time que está colocando esforços nessas aplicações, e também tem maior potencial de ganho com isso, né? Existe um risco maior, mas também tem um potencial maior. Aqui, por exemplo, é uma das aplicações de redes neurais, de aprendizagem de máquina, utilizado no ECMWF, que eles fazem a substituição de uma componente do modelo, que requer muito custo computacional. Então, essa componente do modelo, ele precisa resolver uma equação, uma matriz inversa, que é muito grande, tem muitos elementos. Então, essa solução da matriz inversa, ela requer muito custo, ela requer um recurso computacional alto. Então, eles fizeram a emulação dessa componente chamada solver, e para poder ganhar em termos de performance. Então, eles fizeram diversos experimentos aqui, e identificaram, né, que
técnica de aprendizagem de máquina, ela consegue emular com uma boa qualidade essa componente do modelo e com custo de tempo muito menor. Aqui tem, por exemplo, a parametrização de ondas de gravidade, que é utilizada nos modelos numéricos também, aqui no esquema original, aqui na figura. A diferença entre a mesma parametrização, só que extraída de redes neurais, e a diferença entre elas é muito pequena. Esse também foi um trabalho realizado pelo pessoal da SMWF. Muito parecido com o trabalho anterior, foi feito no NCEP, só que para substituir outros pacotes da física do modelo. Então, eles também conseguiram receber resultados muito melhores. Aqui, então, eles utilizam, na verdade, informações do modelo, juntamente com o aprendizado de máquina, e eles conseguem reproduzir bem o processo de cobertura de nuvens e também de vento zonal e condensado de nuvem. Então, comparando no esquema acima, é o esquema híbrido que eles utilizam, que é utilizando o pacote do núcleo dinâmico que resolve os processos físicos, mais a machine learning. Então, eles conseguem uma aproximação muito grande com a componente original do modelo, né? E aqui, como grande parte de vocês já devem conhecer, o trabalho da Juliana Nock, que propõe uma substituição completa do modelo climático por redes neurais, sendo ajustadas por um algoritmo de múltiplas partículas. Então, ela conseguiu reproduzir a precipitação observada por uma rede de estações meteorológicas de superfície combinadas com satélites. Então, a gente tem aqui no painel inferior à esquerda a precipitação observada e a precipitação obtida com a aplicação de redes neurais, né? E se a gente comparar, a diferença entre elas é muito pequena. E a mesma coisa que eles fizeram para o Nordeste. E, para finalizar aqui, a gente vê nesse diagrama quais são as aplicações em inteligência artificial que o Centro Meteorológico da Europa, o SMWF, dispõe, né? Aqui em azulzinho são as atividades planejadas, em verdinho são as atividades que estão em andamento e em laranja são as atividades que que já foram publicadas em artigos científicos e estão prestes a se tornarem parte do sistema de modelagem do SMWF. Então, a gente vê que a gama de aplicações de inteligência artificial, ela está ao longo de todo o ciclo de produção da previsão, tá? Desde das observações, por exemplo, assimilação de dados de umidade do solo, controle de qualidade dos dados observados, até o processo de assimilação, vai utilizar essas informações de observações, vai fazer a assimilação desses dados para produzir o estado inicial da atmosfera. Então, a assimilação de dados tem várias aplicações, as previsões numéricas de tempo também tem várias aplicações, entre elas correção de bias, como eu já mostrei antes, a emulação de parametrizações e também no pós-processamento do modelo. Então, a gente tem um resultado final do modelo, o resultado puro do modelo, e ele passa por processo de inteligência artificial para melhorar o seu valor, né, para melhorar a sua acurácia. Então, esses processos que contemplam as saídas puras dos modelos, existem vários artigos mostrando a aplicação de inteligência artificial para fazer pós-processamento do modelo. Então, a gente vê aqui que é uma gama imensa de aplicações em modelagem numérica e trabalho para os especialistas em inteligência artificial é cada vez maior.
Então, só para finalizar, então, como curiosidade, o MONAN, né, que é o Model for Ocean Land Atmosphere Prediction, então ele vem para revolucionar a previsão numérica na América do Sul, na América Latina como um todo, e ele tem um significado, esse nome. Né? Esse nome ele vem da língua tupi-guarani, para representar realmente os povos indígenas, para trazer aí esse fundo né, de agradecimento aos povos que já habitaram o nosso continente, e ele significa palavras importantes e impactantes, como a nossa terra sem males, né? Trazendo aí a noção de paraíso, de uma terra boa de habitar. E, então, esse significado do Monan é muito importante para né, a valorização da nossa cultura indígena. E aqui, nesse slide final, as cores do Monan representam as diversas componentes do sistema terrestre, né? A terra, o verde das matas, o azul dos oceanos, dos lagos, do céu, do gelo e das terras áridas e semiáridas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, encerro aqui, não sei se ainda tem tempo para perguntas. Acabei avançando no Ariane, tempo. tudo bem. Ariane, gostaria de agradecer pela apresentação, que foi uma apresentação, eu acho que bastante interessante, tá? Muito legal mesmo. Você fez o histórico, né? Mostrou aí onde é que nós estamos, né, em termos de infraestrutura computacional e a importância do Monan, e foi muito interessante, tá? A gente vai fazer então algumas perguntas aqui, tá? Brevemente, a gente vai selecionar algumas, né, devido ao tempo, né? A primeira é do Juan Pérez, do Slido, uma apresentação muito interessante, principalmente com uma resolução mais alta, é usada para regiões de interesse. Porém, existe uma grade mais usada ou comum? A grade que foi bastante utilizada principalmente pelos modelos globais, que são aqueles modelos que representam o globo todo, são as representações espectrais. Agora, as grades em ponto de grade, né, que são aqueles volumes, eles são bastante utilizados em modelos de área limitada, que representam regiões menores, por exemplo, América do Sul só, América do Norte só. Então, essas grades foram muito utilizadas. Agora, essas grades não estruturadas, né, são as novas grades, ainda não tem um consenso a respeito de qual é a melhor grade a ser utilizada. Sim, existem as suas vantagens e desvantagens, principalmente relacionado a regiões em que existem problemas nos cálculos mesmo, existem informações espúrias que são geradas a partir das interseções entre uma região, determinada região e outra. Tem mais uma pergunta aqui, Ariane, que está no Anonymous, né? Muito se tem falado sobre cloud computer, né? Computação em nuvem. Daria para processar um modelo de previsão numérica global em um serviço de computação em nuvem? Sim, existem algumas instituições do Brasil que fazem esse processamento em nuvem, mas para um modelo global, com uma resolução altíssima, acredito que requeira muito recurso de computação em nuvem, não sei dizer se é viável, mas é viável para modelos de menor escala, por exemplo, os modelos regionais já se faz isso. E eu vou fazer a última pergunta aqui, do Eduardo Eras. Ele está perguntando o seguinte, Ariane: o Monan está sendo desenvolvido pensando em um possível novo supercomputador no futuro, ou já estará preparado para ser executado com a infraestrutura atual? É uma boa pergunta.
A gente espera que esse novo supercomputador que já está no orçamento, né, da União, ele seja contemplado, e ele vai ser a base para o Monan. Então, ele, para fazer as simulações, né, e as previsões operacionais com o Monan, utilizando aquela grade mais refinada que eu mostrei sobre a América do Sul, hoje os computadores que nós temos não é possível fazer isso. Então, a gente pretende trabalhar visando uma nova máquina. E talvez uma máquina que também tenha GPU, que possa acelerar a computação. E tem mais um que eu passei aqui, do Juan Pérez de novo. Obrigado pela apresentação. Enquanto aos métodos de aproximação das equações diferenciais, você poderia recomendar algum? Método de equações, olha, eu não posso recomendar algum. Eu acho que depende muito da aplicação. Depende muito dos processos físicos que ele está interessado em estudar, em analisar. Então, acho que seria importante também entender como que é o recurso computacional que ele está utilizando, porque alguns métodos requerem mais computação, outros menos. Então, acho que é importante ter uma visão melhor do design do experimento, né, do estudo. Tá bom, Ariane, a gente agradece mais uma vez pela sua apresentação. Muito obrigado, foi muito interessante, tá? E eu espero, quem sabe, a gente consiga ter alguns colaboradores para o Monan aqui da computação aplicada, né? Novos alunos que possam apoiar na parte de inteligência artificial. Tudo bem? Muito Tá legal, obrigado, obrigada. Ariane. Tá certo.